pessoal, aqui é a mamãe e a... Hoje nós iremos falar sobre o método montessoriano e o que a gente aplicou aqui em casa. Então se você já gostou do assunto, curte, se inscreva e roda a vinheta. Mãe, every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single É o método montessoriano. Para iniciar, eu quero deixar claro, né, que nenhum método é totalmente inclusivo. O que funciona para mim talvez não funcione para você com seu filho. E o que funciona para você talvez... Ah, o dinossauro! Talvez não funcione com a gente. Então, ó, o método montessoriano... Oi. Ai, meu Deus, esconde do dinossauro. Esconde do dinossauro. O método montessoriano foi criado por uma médica italiana chamada Maria Montessori. Oi. Que dinossauro, menina? Vai botar ela pra dormir, vai botar o bebê pra dormir. Com o intuito de ajudar as crianças do hospital onde ela trabalhava. Com o tempo, o método ficou muito conhecido e começou a ser aplicado nas escolas. Tá bom, o dinossauro foi embora. O que o método traz, né? O método, ele tem 6 pilares, eu vou só destacar alguns, até porque eu não sou uma especialista, é mais um papo, né? Um conhecimento de mãe e o que eu apliquei aqui com a Helena, o que funcionou pra gente. Então eu vou falar só o que funcionou e o que eu não concordo, né? Então eles tratam muito o trabalho com o respeito ao próximo, o respeito à natureza e a autonomia da criança. O que eu apliquei aqui em casa? Bem, aqui em casa o que funcionou foi a autonomia, né? Eu conheci o método montessoriano através de uma amiga que é educadora. E assim que eu conheci o método, eu me apaixonei logo pela decoração, né? Que é a cama rente ao chão. Tem vários modelos de cama, mas essa cama é de casinha, os nichos. Então eu me apaixonei. Só que pesquisando a fundo, eu entendi melhor o que todo o método abrange, né? O que realmente significa o método montessoriano em si. E não só a decoração. E aí foi aí que houve algumas coisas que eu falei, ó, isso aqui não vai funcionar comigo, isso aqui não dá certo. Então aqui em casa funcionou muito bem a questão da autonomia, né? A Helena, ela tem acesso aos brinquedos. Mamãe. Oi. Não pode. Ela tem acesso aos brinquedos, tem acesso aos livros, tem acesso aos lápis. Então, sempre que ela quer fazer, ela vai lá e faz e pega. Dá um pouco mais de trabalho. Calma. Oi. Perfume, tô vendo. Dá um pouco mais de trabalho, mas ajuda muito no desenvolvimento da criança. Por que eu trabalho, né? Porque a criança vai lá, mete a mão mesmo, bagunça. Aqui eu tenho que estar arrumando a casa 30 horas a cada dia. O dia só de 24 eu arrumo a casa 30 horas por dia. Porque ela sempre tá espalhando e eu vou lá junto com ela, né? Pedindo a ajuda dela. Já pra ensinar a questão da organização. Então, o que acontece para que eu não concorde com o método? O que eu não concordo é mais na questão da educação nas escolas. A escola montessoriana, ela tem um jeito de trabalhar muito diferente do método tradicional. O papel, né, dos professores, assim como o papel dos pais em casa, é apenas de orientar e guiar as crianças. Eles não interferem, não é para ter grandes interferências. Oi. Foi surgindo algumas trocas, né? Com o tempo, as pessoas que foram utilizando esse método trocaram algumas
algumas informações dele e acabou que o método foi ficando com alguns buracos na metodologia, né? E eles foram tentando remendar com outras coisas, mas nunca fica igual ao original, né? Quando foi criada lá atrás por Maria Montessori. Então surgiram aí algumas coisas que batem, por exemplo, eles defendem a liberdade das crianças. Porém, uma coisa que eu discordo é que dentro das escolas montessorianas a criança não tem essa liberdade de expressão. Oi. Uma vez você sarou? Cadê a bailarina? Tcharam! O que acontece com as roupas na quarentena, né? Palmas! Bater palmas, mamãe. Bater palmas. Porque as crianças, elas não têm essa liberdade dentro de salas de aula. Por quê? Assistindo alguns vídeos, né, e vendo alguns depoimentos de pais que colocaram seus filhos em escolas montessorianas e não aprovaram também, como eu também não aprovei, essa questão. Eles falam que lá a criança, ela tem os seus trabalhos individuais, eles trabalham muito a questão da criança como pessoa individual. Então a criança tá lá fazendo suas atividades, que eles chamam de trabalho, né, pra trazer um senso de responsabilidade para a criança. E ela fica lá, cada um no seu tapete, né, desenvolvendo o seu trabalho. Pegam esses trabalhos nos nichos, onde fica já predisposto pelos professores. Não é uma coisa que a criança vai lá, vou brincar de tal coisa, não. Tá lá algumas coisas, alguns objetos, e a criança, com o intuito de deixe-me aprender por mim mesmo, ela vai lá e pega e vai fazendo o seu trabalho sem uma interrupção do professor para falar assim, você tem que fazer isso. Não, a criança, ela vai fazendo pelo que ela entende. Mostra até uma questão de uma criança que pega alguns blocos e os blocos têm tamanhos diferentes. Então a criança vai lá sem a orientação de um professor, por exemplo. O professor não precisa falar para ela o que é que ela tem que fazer. Ela automaticamente vai botando um bloquinho em cima do outro até construir uma torre. E é bem interessante, né, essa questão de que a criança já consegue compreender só de olhar o que precisa ser feito. Isso, maravilhoso, ótimo. Porém, a questão do trabalho individual, por exemplo, a criança não tem a liberdade de dizer assim, me empresta um lápis, coleguinha. Ou então, tem aquele negócio de troca de brinquedo que às vezes até acontece alguma briguinha entre as crianças. Não tem essa liberdade. A criança, ela simplesmente está lá fazendo o seu trabalho e em algum momento, quando tiver o trabalho em grupo, que é quando eles chamam as crianças para uma roda e as crianças ficam lá e elas cantam uma música que o professor passa, não é uma coisa também que fala assim, qual música você gosta ou qual música você gosta. É uma coisa que o professor já tem escolhido e eles cantam ali juntos, então não é nada de muito interativo. É mais uma participação de todos numa mesma canção, mas nada de muito invasivo, nada que a criança interaja totalmente com o professor, né? E aí eu não concordei, o que leva ao segundo ponto, que esse primeiro é a questão da liberdade da criança. Ela não tem, eu acredito que ela não tem essa liberdade de se expressar tão bem quanto tem no método tradicional. E o que leva ao segundo ponto, que é a questão social da criança. Então, não há interação social. A interação social, ela é importantíssima para que a criança se desenvolva quanto ser humano. O método montessoriano ajuda no desenvolvimento cognitivo da criança. Ótimo, maravilhoso que a criança tenha um desenvolvimento cognitivo, isso é excelente. Até porque a criança realmente ela precisa de estímulos e através de coisas que ela tem acesso, ela pode desenvolver, ela pode aprender consigo mesma. Isso é fato. Porém, para que haja crescimento,
a humanidade em si, ela cresce quando há troca. Por exemplo, a gente está no mesmo ambiente e eu só consigo evoluir se eu conseguir ter uma troca com o meu companheiro. Eu vou dar aquilo que eu sei e o meu companheiro vai dar aquilo que ele sabe pra mim. E isso a gente vai evoluindo. A questão social é isso, né? A gente precisa, ela é essencial, não só pra nossa vida pessoal, mas também pra nossa vida no trabalho também, né? Se você não sabe trabalhar em equipe, logo as empresas não vão te contratar ou de repente até te contratem, mas depois vai haver algum problema e você vai ter que sair, porque é o que eles mais exigem, é a questão social, né, de você saber lidar, saber trabalhar em equipe. E isso é uma coisa que você tem que trabalhar desde a primeira infância. Não é uma coisa que você fala, não, deixa ele na escolinha, que ele tá aprendendo outras coisas e mais pra frente ele trabalha isso no convívio em sociedade. Dificilmente ele vai conseguir evoluir no convívio em sociedade, porque é uma coisa que vai ser semeada. A criança, ela é uma esponja. Se ela suga aquilo que ela aprendeu na primeira infância, ela não vai conseguir desaprender o que ela aprendeu para reaprender outra coisa. Entendeu? É muito difícil. Depois que cresce, é quase impossível a mudança, né? É possível, mas a pessoa sofre, porque isso já vai estar fazendo parte da essência da pessoa, já está fazendo parte da característica da pessoa. E eles falam até que as crianças que são mais quietas, mais tímidas, se dão melhor com esse tipo de método. Só que eu também não concordo, porque eu imagino assim, quando a gente manda a criança para a escola, a gente quer que ela evolua. Ser tímido não é nenhum problema, de que diga, nossa, que problema. Não é nenhum problema. Porém, quando a timidez ela é demais, acarreta algumas coisas. A criança ela não consegue desenvolver em sala, ela não consegue perguntar a um professor uma questão que ela não entendeu, ela não consegue se expressar. Então a timidez ela é boa até certo ponto. E se uma pessoa que já é tímida vai para uma instituição onde cada um no seu quadrado é colocado assim, então ela não tem como desenvolver esse lado dela. E eu acredito que ela fica ainda mais restringida, né? Ainda mais dentro daquele casulo que ela mesma nasceu. Quem é tímido sempre vai ter um resquício de timidez. Só que quando é trabalhado, desde o primeiro convívio social, né? Desde que é do início, quando é trabalhada essa questão, a pessoa consegue se desenvolver melhor, consegue se desenrolar melhor e ajuda, né? Porque timidez, gente, quando a gente é muito tímido assim na infância é muito difícil, porque a gente não consegue falar aquilo que a gente quer, que a gente precisa, e isso é uma tormenta para a criança, né? Ela precisa se expressar, ela precisa saber se expressar. Então, assim, as pessoas que aplicaram esse método, né, nos seus filhos e continuaram com o método, eles acreditam que as crianças estão felizes e eu não duvido, porque como eu falei no início, o que serve para uma pessoa não vai servir para outra, o que serve para mim não vai servir para o próximo. Então é a questão do respeito mesmo, né? Eu acredito que sim, as crianças podem sim ser felizes dentro desse método. Porém, é aquela também, né? A criança, ela aprende aquilo que é ensinado. Se na primeira infância a criança vai para uma escola dessa, ela nunca teve outro contato social, ela só teve aquele de início. Ela vai se acostumar, vai se habituar. A escola vai desenvolver o que a escola colocar na sua frente, né? Como trabalho. Mas eu imagino uma criança que já teve um contato com uma creche, que é o ensino, que é o método tradicional, né? Então, se uma criança que já teve contato com a creche for para uma escola montessoriana, eu imagino o choque dessa criança. Porque assim também como na montessoriana, o método tradicional tem um horário para tudo. Na creche você tem um horário de comer, você tem um horário de dormir, você tem um horário de tomar banho, tem o horário para tudo. Porém, a criança tem a liberdade de falar, tia, não sei o que, aconteceu isso comigo ontem. E criança tem história para contar, viu? E, de repente, essa criança que estava acostumada a falar e expressar o seu pensamento a qualquer momento, seja diante da atividade, pegar um lápis com um colega, ou então, tia, eu preciso ir no banheiro no meio da aula. Então, a criança está habituada a isso, de repente vai para um ensino montessoriano, onde ela não pode
falar a qualquer momento, ou ela não pode ter contato com o colega naquele momento de trabalho. Então ela fica, eu acredito que a criança é um pouco que murcha, né? Tem até um relato de uma outra youtuber que fala que ela tinha um ensino aqui dos filhos dela, era o método tradicional aqui no Brasil, e aí ela viajou, foi pro exterior com o marido dela, a família dela, e quando foi pra lá, o ensino era um outro método, né? Tem até um pouco do método montessoriano, e acabou que os filhos dela, em vez de evoluir, eles ficaram retraídos, eles não evoluíram. E aí ela começou a ensiná-los em casa mesmo, até que eles comecem a se habituar novamente ao novo estilo de vida para mandar eles para as escolas. Então eu acredito que seria mais ou menos isso. A criança está habituada a uma coisa e tem um choque de realidade com outra. Aquelas que já nasceram dentro do método, se funciona para você, quem sou eu para falar? Mas tô aqui falando o que funcionou para mim e o que eu não concordei. Até porque, gente, nenhum método, seja ele montessoriano, seja ele tradicional, nenhum método ele é ruim. Ele sempre vai trazer algo de bom para nós. E nenhum método é totalmente eficaz se nós, pais, que somos os maiores educadores dos filhos, não nos propomos a ensinar a eles. Muitas pessoas, muitos educadores que eu conheço, tenho amigas, tenho minha mãe como educadora, e eles falam que é muito difícil a questão da criança aprender, porque eles passam uma coisa em sala, e não é porque você, pai, mãe, não é formado, que você não tem que passar em casa. Se o seu filho chega com atividade, você tem que reforçar, você tem que falar assim, o que você aprendeu hoje? Fala pra mim, me explica o que você aprendeu. Porque isso trabalha na criança, entendeu? E a questão mas a escola não é boa. Não é que às vezes a escola não seja boa, é que você, como pai ou como mãe, não está reforçando no seu filho aquilo que a escola já traz. Porque eu acredito sim no ensino público, né? Existem muitos professores dedicados, muitas pessoas que estão ali realmente dando seu sangue, dormindo tarde, acordando cedo para ensinar. E a gente, como pais, o que a gente tem que fazer é apenas reforçar esse ensino. Porque a educação básica, ela vem de casa. O respeito ao próximo, o respeito à natureza. Fazer a criança entender que cada bichinho, do peçonhento ao mais bonitinho, é importante para a natureza. Cada um tem sua função dentro dela. Respeitar o próximo, sentir empatia pelo próximo, é uma coisa que a gente ensina em casa. Na escola, os professores ensinam as ciências, aqueles a quais eles se formaram, e a gente não. A gente não tem esse conhecimento. Porém, eles têm, e aí eles passam para os nossos filhos, e em casa a gente vai reforçar. Mas a educação, os maiores educadores somos nós pais. E não é porque a gente está pagando, né, alguma escola que, não, a gente está pagando, eles têm que ensinar. Na verdade, o nosso maior dever como pais é ensinar, né? E se não fosse para isso, a gente não nascia pai, nem mãe. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco silencioso aqui no momento que a Helena foi assistir. Foi muito difícil gravar esse vídeo dessa vez, porque ela não para. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo.